A noite caía sobre Jerusalém, véspera da Páscoa judaica, lançando sombras longas e misteriosas sobre as ruas movimentadas da antiga cidade. Um ar de antecipação e tensão pairava no ar, mas para um homem, aquele não era apenas um dia de festa, e sim o prelúdio de um destino inevitável. Jesus, o Nazareno, caminhava entre seus 12 discípulos. Sua face, embora serena, carregava o peso de um conhecimento sombrio. Seus olhos, usualmente repletos de compaixão, agora refletiam uma profunda tristeza e uma determinação férrea. Ele sabia o que estava por vir. A vontade divina exigia um sacrifício, e ele estava preparado para o custo. Os discípulos, alheios à profundidade da angústia de seu mestre, mostravam-se confusos e, por vezes, assustados. Sussurros de lealdade dividida e incerteza percorriam o grupo. Entre eles, Judas Iscariotes, um dos 12, movia-se com uma inquietação particular. Sua motivação inicial para seguir Jesus havia sido ambígua. Talvez a esperança de um reino terreno, talvez a desilusão com um Messias que pregava o amor em vez da revolução. Agora, a ganância se misturava à desilusão, tecendo uma teia de traição em seu coração. No cenáculo, um local simples e elevado, a última ceia se desenrolava. Era um momento de profunda comunhão, mas também de uma profecia sombria. Jesus partiu o pão e passou o vinho, instituindo a Eucaristia, um novo pacto, um símbolo eterno de seu corpo e sangue. Contudo, em meio a essa sagrada refeição, suas palavras ecoaram com uma dor palpável. Um de vocês me trairá. A consternação tomou conta dos discípulos, que se perguntavam, um a um, se seriam eles. O olhar de Jesus pousou por um instante em Judas, um momento que selava o destino. No coração de Judas, a hesitação lutava contra a promessa de 30 moedas de prata. A pressão dos sacerdotes, sua própria desilusão e a tentação material formavam um turbilhão. Ele via em Jesus não o Messias que esperava, mas um profeta que se recusava a usar seu poder para a libertação política de Israel. Acreditava, em sua mente distorcida, que talvez ao forçar a mão de Jesus, este finalmente revelaria sua verdadeira força. Após a ceia, Jesus e seus discípulos dirigiram-se ao jardim do Getsêmani, um oásis de oliveiras, onde a noite era ainda mais densa. Ali, a agonia de Jesus atingiu seu ápice. Ele se afastou para orar, suando sangue, clamando ao Pai para que, se possível, aquele cálice se afastasse dele, mas finalmente submetendo-se à vontade divina. Enquanto isso, seus discípulos, exaustos e incapazes de compreender a imensidão do sacrifício que se aproximava, caíram no sono. O sono deles simbolizava essa incapacidade humana de acompanhar a profundidade do sofrimento divino, a solidão do Filho de Deus em seus momentos mais sombrios. O silêncio do jardim foi quebrado pelo som de tochas e passos apressados. Soldados romanos e guardas do templo irromperam na escuridão, liderados por Judas Iscariotes. Com um beijo, o traidor selou o destino de Jesus, um ato de amor pervertido para indicar o mestre. "Salve, Rabi", disse Judas, e o beijo frio foi a senha para a prisão. O ato irrevogável havia sido consumado. Judas havia entregado seu mestre. Mas qual seria o destino de Jesus agora? E como essa traição impactaria os corações dos outros, aqueles que o amavam e o seguiam? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A quietude do Getsêmani explodiu em caos. Quando os soldados se aproximaram para prender Jesus, um lampejo de resistência irrompeu entre os discípulos. Pedro, impetuoso como sempre, puxou uma espada e, num gesto desesperado, atacou Malco, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. A cena era um turbilhão de aço e carne, um último ato de defesa humana contra o inevitável. Contudo, Jesus, com sua calma inabalável, repreendeu Pedro. "Guarda a tua espada", disse ele, estendendo a mão e curando a orelha de Malco. Aquele gesto, em meio à sua própria prisão, reiterava sua natureza pacífica e sua missão de cura, não de violência. A violência não traria o reino que ele pregava. Amarrado, Jesus foi arrastado para o Sinédrio, o conselho judaico. Ali, numa sucessão de interrogatórios noturnos e ilegais, as falsas acusações se acumularam. Testemunhas forjadas, movidas por ódio e inveja, apresentaram relatos contraditórios, tentando encaixar a verdade de Jesus nas leis e tradições que eles próprios haviam distorcido. Os líderes religiosos, cegos pelo poder e pelo medo de perder sua autoridade, viam em Jesus uma ameaça à sua ordem estabelecida.
Ele que pregava o amor e a libertação era agora acusado de blasfêmia e de se fazer rei. A verdade era um incômodo para aqueles que viviam na sombra da hipocrisia. Enquanto isso, no pátio frio do palácio do sumo sacerdote, Pedro observava à distância, seu coração dilacerado entre o medo e a lealdade. As palavras de Jesus sobre sua negação ecoavam em sua mente. 3 vezes, sob a pressão de serviçais e curiosos, ele negou conhecer o Mestre. "Não o conheço", disse ele, sua voz tremendo, a cada negação um golpe doloroso em sua alma. E então, o galo cantou. O som cortou o ar noturno, um lembrete cruel da profecia. Naquele instante, Jesus, sendo conduzido de um lado para o outro, fixou seus olhos em Pedro. Um olhar de profunda tristeza e compreensão, sem qualquer julgamento, apenas a dor de ver a fraqueza humana. Pedro desabou, chorando amargamente, a vergonha e o arrependimento o consumindo. Ao amanhecer, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Pilatos, um homem pragmático e cínico, viu-se diante de um dilema moral e político. Ele percebeu rapidamente que Jesus era inocente das acusações de sedição, que a motivação dos judeus era inveja e não justiça. "Não encontro culpa neste homem", declarou Pilatos, tentando manobrar a situação. Sua principal preocupação era manter a ordem e, acima de tudo, a sua própria posição perante Roma. Ele não queria uma revolta na véspera da Páscoa. Tentando se eximir da responsabilidade, Pilatos propôs à multidão, conforme o costume da Páscoa, a libertação de um prisioneiro. Apresentou-lhes Jesus e Barrabás, um notório criminoso, assaltante e assassino. A escolha do povo, incitada pelos líderes religiosos, foi um golpe de injustiça chocante. "Barrabás!", gritaram em coro, preferindo a um criminoso comprovado em detrimento de um homem inocente que só pregava o amor. A voz da multidão, manipulada pelo ódio, selava o destino de Jesus. Pilatos, cedendo à pressão popular e ao medo de uma revolta, lavou as mãos simbolicamente, declarando-se inocente do sangue daquele justo. Em seguida, ordenou que Jesus fosse flagelado. A brutalidade dos soldados romanos era indescritível. Chicotes com pedaços de ossos e metal rasgavam a carne de Jesus, transformando seu corpo em uma massa de feridas expostas. O sofrimento físico era excruciante, mas não o suficiente para satisfazer a sede de humilhação. Após a flagelação, os soldados, em seu escárnio cruel, vestiram Jesus com um manto escarlate. Puseram em sua cabeça uma coroa toscamente tecida de espinhos pontiagudos e em sua mão uma vara como cetro. "Salve, Rei dos Judeus!", zombavam, cuspindo nele e batendo em sua cabeça. A coroa de espinhos não era apenas dor física, mas o ápice da humilhação, transformando a realeza divina em uma farsa grotesca. Com a condenação iminente e a negação de seus próprios, parecia não haver esperança de redenção ou fuga para Jesus. A cruz o aguardava, um instrumento de morte e vergonha. Com o corpo já dilacerado e a mente focada no cumprimento de sua missão, Jesus foi forçado a carregar o pesado madeiro da cruz. A Via Crucis começou, uma marcha lenta e agonizante pelas ruas de Jerusalém, sob o sol impiedoso e os olhares curiosos, zombeteiros e, por vezes, compadecidos da multidão. A cada passo, a madeira áspera feria seus ombros já em carne viva, e o peso insuportável o fazia cambalear. Por 3 vezes, ele caiu sob o fardo, a exaustão e a perda de sangue minando suas forças. Os soldados romanos, impacientes e cruéis, o incitavam com chicotadas e pontapés. Ao verem que Jesus não conseguiria prosseguir, os soldados, em sua brutal eficiência, forçaram um homem que vinha do campo, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz. Simão, um estranho, tornou-se, sem querer, parte da história, compartilhando por alguns momentos o peso físico do sacrifício. Ao longo do caminho, algumas mulheres de Jerusalém, movidas por compaixão, choraram e lamentaram por ele. Jesus, mesmo em seu sofrimento extremo, virou-se para elas, pedindo que não chorassem por ele, mas por si mesmas e por seus filhos, profetizando as tribulações futuras. Sua preocupação com os outros, mesmo em seu próprio Calvário, era um testemunho de seu amor incondicional. Finalmente, a procissão chegou ao Gólgota, o lugar da caveira, uma colina rochosa fora das muralhas da cidade. Ali, o ato final do sacrifício se desenrolaria. Os soldados pregaram Jesus na cruz, um ato de agonia indescritível. Cada martelada ecoava não apenas no corpo, mas na alma daqueles que o amavam.
ele foi erguido entre dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo mais uma profecia antiga. A dor era excruciante, dilacerante, mas nem mesmo a tortura física conseguiu quebrar seu espírito. Pendurado na cruz, Jesus proferiu suas últimas palavras, frases que ecoariam pela eternidade. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, disse ele, oferecendo perdão aos seus algozes, aos soldados que o crucificavam, aos líderes religiosos que o condenaram e a toda a humanidade que, em sua cegueira, o rejeitava. Era o amor em sua forma mais pura e incondicional. Um ato de misericórdia que transcendeu a dor e a injustiça. Um dos ladrões crucificados ao seu lado o desafiou e zombou, pedindo que ele se salvasse e a eles também, se fosse o Messias. O outro ladrão, no entanto, repreendeu o companheiro, reconhecendo sua própria culpa e a inocência de Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, suplicou. E Jesus, em um último ato de promessa e redenção, respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação era oferecida até mesmo no último suspiro, independentemente do passado, apenas pela fé. O céu escureceu ao meio-dia, uma escuridão sobrenatural que durou 3 horas, cobrindo a terra em um manto de luto. Um terremoto sacudiu a região, e o véu do templo de Jerusalém, o tecido espesso que separava o Santo dos Santos do restante do santuário, rasgou-se de alto a baixo, simbolizando o fim da antiga aliança e o acesso direto a Deus através do sacrifício de Jesus. Está consumado, exclamou Jesus, e com um último grito, entregou seu espírito. Aquele momento marcou o ápice do plano divino, o cumprimento de todas as profecias. O centurião romano, que supervisionava a execução, testemunhando todos os eventos, a escuridão, o terremoto, a maneira como Jesus morreu, ficou profundamente impressionado. Verdadeiramente este era o Filho de Deus, reconheceu ele, um pagão, proclamando a divindade de Jesus em um momento de profunda revelação. Com a morte confirmada, 2 homens de fé, José de Arimateia, um membro rico do Sinédrio que era discípulo secreto de Jesus, e Nicodemos, que outrora havia visitado Jesus à noite para aprender, reuniram coragem. Eles foram a Pilatos e pediram o corpo de Jesus. Era um ato de grande risco, mas sua lealdade e fé superaram o medo. Com a ajuda de Nicodemos, que trouxe uma mistura de mirra e aloés, eles prepararam o corpo de Jesus, envolvendo-o em lençóis limpos com especiarias, conforme o costume judaico de sepultamento. O corpo foi então colocado em um túmulo novo, cavado na rocha, que pertencia a José de Arimateia, perto do Gólgota. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada do sepulcro. A dor e a desolação dos discípulos e das mulheres que o seguiam eram imensas. A esperança parecia ter morrido com ele. Para garantir que não houvesse roubo do corpo e que a história de uma ressurreição não pudesse ser inventada, os líderes religiosos pediram a Pilatos que colocasse uma guarda no túmulo. Soldados romanos foram postos de vigia e o selo oficial foi aplicado à pedra, uma tentativa final de selar o destino, de impedir qualquer esperança de um novo começo. Mas, mesmo no auge da escuridão e da aparente derrota, o sacrifício de Jesus plantava a semente de uma promessa indestrutível. Este sepultamento, longe de ser o fim, era o prelúdio para o maior milagre da história. A redenção suprema que transformaria o desespero em triunfo, a morte em vida eterna. A história, em seu ponto mais baixo, guardava a promessa de superação, deixando o mundo em expectativa de um novo amanhecer.